Olá, eu sou Joe Dispenza. Hoje quero que você me permita ser o seu anfitrião, mas não como alguém que sabe mais, e sim como alguém que já esteve exatamente onde você pode estar agora. Quero te contar algo real, um momento da minha vida que por muitos anos eu nunca contei em voz alta. E talvez, só talvez, ele espelhe exatamente o que você está sentindo nesse instante. Porque por trás de todas as palestras, de todas as práticas, de toda a ciência, existe uma história humana. E a minha começou no fundo de um lugar muito escuro. Houve um momento em que eu estava esgotado, sem direção, sem fé. Não era cansaço físico. Era como se o mundo inteiro tivesse se calado e eu tivesse ficado preso dentro de mim, cercado por medos, frustrações e silêncio. Era o fundo do poço. E lá não há barulho, só a dor que não se explica. Mas foi ali, naquele silêncio, naquele espaço que parecia o fim, que algo aconteceu. Não veio de fora. Não foi alguém, nem uma mensagem, nem uma promessa. Foi um sussurro interno, uma vibração diferente, uma presença que eu nunca tinha sentido antes. E eu entendi. Naquele instante, mesmo sem saber o que viria depois, eu soube que foi ali que tudo começou a mudar. E se você está aqui, ouvindo isso, talvez você também esteja no limiar de um sinal. E agora, eu quero te mostrar o que acontece quando a gente para de resistir e aprende a ouvir. Eu não imaginava que um dia sentiria aquilo. Não era apenas tristeza, nem era um pensamento negativo isolado. Era um vazio, uma sensação estranha de que tudo ao redor tinha perdido a cor, o ritmo, a razão. As vozes sumiram, o entusiasmo desapareceu e até os sonhos pareciam distantes demais para serem alcançados. Eu me perguntava como tinha chegado até ali. Não havia um único evento que explicasse. Era como se a vida tivesse me levando aos poucos até aquele ponto, um lugar sem som, sem saída, sem sentido. E eu estava consciente. Eu sabia que havia algo errado, mas não conseguia reagir. Não conseguia fingir que estava tudo bem. O fundo do poço não é um lugar físico, é um estado. É quando até a esperança começa a doer. Eu acordava cansado, dormia com o peito apertado, e qualquer pequena tarefa parecia imensa. Era como se houvesse uma parede invisível entre mim e tudo o que eu queria alcançar. Eu olhava para mim mesmo e não via mais aquele que sonhava, que acreditava, que criava. Em vez disso, via um corpo se movendo por obrigação, uma mente cansada tentando entender o que havia acontecido. Eu me afastei de tudo, inclusive de mim. Me isolei, não porque eu quisesse, mas porque não havia energia para explicar, para sorrir, para manter conexões vivas. A dor silenciosa consome por dentro, e ali, naquele silêncio que muitos chamam de solidão, algo diferente começou a acontecer. Quando a mente desiste de brigar, o corpo se entrega. Quando os pensamentos param de gritar, o coração começa a sussurrar. Foi nesse exato ponto que percebi que havia algo além da dor. Não era conforto, era presença. Uma sensação estranha de que eu estava finalmente escutando alguma coisa que sempre esteve ali, mas que eu nunca tinha prestado atenção. A ausência de ruído externo me obrigou a ouvir o interno. E pela primeira vez em muito tempo, eu escutei. Escutei minha respiração. Escutei meu cansaço. Escutei o silêncio. E o silêncio me respondeu. Era um tipo de escuta que não vinha com palavras. Era uma percepção, como se o próprio universo estivesse ali, esperando que eu ficasse em silêncio para poder falar comigo. Era um campo, uma vibração sutil que me envolvia. Eu ainda não sabia o que significava, mas havia uma inteligência ali. Uma inteligência que não julga, não pressiona, não exige nada. Apenas observa, acolhe, assiste. E ali, naquele espaço tão escuro por fora e tão cheio de vida por dentro, eu tive uma intuição. Não um pensamento lógico, mas um entendimento profundo. Aquele vazio não era o fim, era o recomeço. Mas ele só podia acontecer quando tudo estivesse realmente quieto. Eu entendi que o fundo do poço não era castigo. Era convite, um chamado para parar de fugir, para parar de sustentar máscaras, resistências, ilusões.
Eu precisei chegar até ali para perceber que não era mais possível continuar como antes. E essa clareza, apesar de dolorosa, começou a me trazer alívio. Pela primeira vez, eu não lutei contra o que sentia. Eu apenas aceitei. E nesse ato de aceitação, algo começou a se reorganizar dentro de mim. Eu ainda não tinha saído do poço, mas já não estava mais caindo. Eu estava de pé. E isso, naquele momento, era tudo o que eu precisava. Quanto mais eu aceitava, mais aquela presença se intensificava. E quanto mais ela crescia, mais eu percebia que o fundo do poço também era um portal. Um lugar onde a alma se encontra com a verdade. Eu não sabia que um dia diria isso, mas sou grato por ter chegado ali. Porque se não fosse aquele silêncio absoluto, eu talvez nunca tivesse escutado. Se não fosse aquele vazio completo, eu talvez nunca tivesse sentido. O fundo do poço me ensinou a parar, a respirar, a recomeçar. E foi naquele lugar escuro, isolado, esquecido, que a primeira luz apareceu. E quando ela apareceu, eu soube. Algo havia mudado. E desde então, sempre que a vida parece me arrastar novamente para baixo, eu não me desespero como antes. Porque agora eu sei. Sei que o silêncio carrega sabedoria. Sei que a escuridão também fala. Sei que às vezes o universo precisa nos levar até esse ponto não para nos punir, mas para nos acordar. Porque é lá no fundo que o barulho do mundo desaparece. E quando tudo silencia, é quando a alma começa a falar. E se você estiver sentindo isso agora, nesse instante, talvez não seja o fim. Talvez seja o lugar exato onde tudo está prestes a começar. Porque sim, foi ali que tudo mudou. É curioso como a dor mais profunda não é aquela que explode. É a que fica ali, quieta, silenciosa, constante. Aquela que não chora em voz alta, mas que adormece dentro do peito como um peso que nunca vai embora. Eu não gritava. Eu não implorava. Eu simplesmente sentia. E o que eu sentia era uma presença densa, como se algo tivesse sido arrancado de mim e deixado um buraco que não podia ser preenchido com nada externo. Era o tipo de dor que não pede ajuda, porque ela mesma não sabe o que precisa. Só existe. E molda. Aos poucos ela começa a desenhar uma nova forma de olhar, de pensar, de ser. Eu percebi que estava me tornando outra pessoa. Não porque eu queria, mas porque a dor me forçava a enxergar tudo de forma diferente. As prioridades mudaram. Os desejos também. Coisas que antes me agitavam agora não faziam sentido. E percebi que aquilo que mais doía era na verdade um chamado para deixar morrer partes de mim que já não faziam mais sentido. Não era destruição, era reinício. Só que para reiniciar, algumas coisas precisavam ser encerradas. E ninguém me preparou para esse processo, porque ele acontece por dentro, no escuro, sem manual, sem alívio imediato. Cada pensamento que antes me motivava, agora parecia vazio. Eu observava as redes sociais, os sorrisos, os conselhos, e nada daquilo me tocava. Porque quando se está nesse tipo de dor, você não quer respostas prontas. Você quer compreensão. Você quer silêncio respeitoso. Você quer sentir que tem permissão para não saber o que fazer. E eu me dei essa permissão. Parei de me cobrar uma saída rápida. Aceitei que, por um tempo, eu não teria controle. E foi nessa entrega, nessa rendição sem teatro, que algo diferente começou a se mover dentro de mim. A dor aos poucos deixou de ser minha inimiga. Ela passou a ser minha mensageira. Ela não queria me destruir, queria me mostrar, e ela só gritava quando eu me recusava a ouvir. Mas quando eu parei, quando eu sentei em silêncio e só senti, ela foi se acalmando. Ela começou a mudar de forma, deixou de ser peso e começou a se tornar linguagem. Eu percebia que cada incômodo apontava para algo que precisava de atenção, algo que eu vinha ignorando há anos, algo que não era novo, apenas reprimido. E eu comecei a escutar, não com os ouvidos, mas com o corpo. Cada sensação era um código, um mapa emocional. E eu entendi que ao invés de fugir da dor, eu precisava mergulhar nela. Não para sofrer mais, mas para entender o que ela queria me mostrar. Era como se o universo, sem poder usar palavras, estivesse desenhando sinais dentro de mim. E esses sinais estavam ali para me levar a uma nova versão de mim mesmo. Uma versão mais verdadeira, mais leve, mais consciente.
Mas para isso eu precisava passar pela desconstrução. E ela dói, porque o ego resiste, porque o ego quer garantias. E ali, naquele momento, não havia garantias. Havia só verdade. Eu comecei a escrever, não textos bonitos, mas desabafos. Comecei a respirar mais lento. Comecei a andar em silêncio. Comecei a observar a natureza, o céu, meu próprio reflexo. E em cada gesto simples, eu sentia uma reconexão. Era como se o universo estivesse dizendo: aí está você de novo. Isso não era uma resposta pronta. Era um processo, um chamado, uma lembrança. Porque no fundo, eu não tinha me perdido. Eu apenas tinha me esquecido. E agora, cada pequena prática me lembrava de quem eu realmente era e de que eu estava voltando. E talvez você esteja vivendo exatamente isso. Talvez esteja sentindo esse silêncio, essa dor que parece não passar, essa desconexão de tudo. E talvez, como eu, você esteja sendo moldado por algo maior. Talvez você não esteja quebrando, mas sendo reformulado. Porque o fundo do poço não é um castigo. É um lugar sagrado. Um útero escuro onde nasce um novo ser. E essa dor que você sente agora pode estar criando exatamente a versão mais autêntica de você. Eu não sabia disso na época. Mas hoje eu sei. Foi naquela dor silenciosa que eu renasci. E foi ali que tudo mudou. Eu lembro exatamente do momento em que parei de tentar vencer. E não foi desistência. Foi rendição. Até então, tudo que eu fazia era esforço. Esforço para melhorar, para entender, para curar, para sair daquele buraco emocional. Mas havia um problema que eu não percebia. Quanto mais eu tentava escapar da dor, mais preso nela eu ficava. Eu fazia afirmações, tentava visualizar, buscava respostas nos livros, nos vídeos, nos gurus. E ainda assim, o peso não saía. Porque no fundo, tudo aquilo era mais uma forma de fugir. E foi nesse dia, depois de mais uma noite sem dormir, que eu sentei, respirei fundo e simplesmente parei. Parei de pedir uma saída. Parei de exigir uma solução. Parei de questionar o porquê daquilo tudo estar acontecendo. Eu me permiti apenas estar, sem tentar corrigir nada, sem tentar consertar a dor, sem buscar um milagre instantâneo. Foi a primeira vez em muito tempo que eu não me debati internamente, que eu deixei o corpo relaxar, mesmo sentindo dor, que eu permiti que a tristeza ficasse sem expulsá-la. E foi surpreendente, porque pela primeira vez a dor não aumentou. Pelo contrário, ela se assentou, como se dissesse: agora sim, agora você está aqui. É curioso como a luta interna nos afasta da cura. A gente acha que está sendo forte ao resistir, ao tentar controlar, ao insistir em mudar o que sentimos. Mas é justamente essa força forçada que nos esgota. O que eu descobri é que a verdadeira força não é o controle, é a entrega. E naquele dia, sentado ali sem pedir, sem brigar, sem fugir, eu comecei a me encontrar de verdade. Não era algo mágico, não era transcendência. Era simples, era real. Eu estava comigo, sem máscaras, sem armaduras, sem expectativa de que algo externo viesse me salvar. Essa rendição abriu uma nova percepção. Eu percebi que havia um tipo de paz que só nasce quando tudo o que você acreditava sobre si mesmo desaba. Uma paz que não depende de respostas, nem de garantias. Uma paz que vem da aceitação absoluta de tudo o que é, exatamente como é. E foi nesse ponto que a minha energia começou a mudar. Eu ainda não sabia, mas o campo já estava respondendo. Porque o campo quântico não reage ao que você diz. Ele responde ao que você vibra. E naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, a minha vibração dizia: eu estou presente. Essa mudança foi sutil, mas poderosa. Nada externo mudou imediatamente. Mas dentro de mim, algo começou a respirar. Comecei a observar o mundo com mais calma. Comecei a perceber pequenos detalhes. Um raio de sol entrando pela janela, o som da minha respiração, a textura da almofada onde eu me apoiava. Coisas que antes passavam despercebidas agora ganhavam presença. Eu estava voltando a habitar o agora. E essa presença, esse pequeno espaço silencioso, começou a ser o alicerce da minha reconstrução. Não porque eu forcei, mas porque eu parei de lutar.
A luta havia me afastado de mim mesmo. E quando ela cessou, tudo voltou a fluir. Emoções começaram a se reorganizar. Intuições começaram a surgir. Ideias, memórias, compreensões que estavam bloqueadas começaram a emergir de forma espontânea. Era como se uma energia estivesse desobstruindo os canais internos. Eu não precisava entender tudo. Eu só precisava permitir. E ali, naquele estado de permissão total, eu comecei a sentir algo que fazia tempo que não sentia. Leveza. Não era alegria ainda, mas era leveza. E leveza é um sinal de que estamos voltando para casa. Se hoje você sente que está cansado de tentar, cansado de lutar, cansado de se manter firme, talvez seja a hora de parar. Não de desistir da vida, mas de soltar o controle. Talvez o que esteja te machucando não seja a dor, mas a tentativa de sufocar a dor. E se você parar, se você apenas respirar e estiver ali com você mesmo, sem pressa, sem exigência, talvez você também sinta essa leveza começando a surgir. Porque foi no dia em que parei de lutar, que eu comecei a voltar. E como eu já disse, foi ali que tudo começou a mudar. A verdade é que o universo nunca nos abandona, mas ele tem uma linguagem própria, uma que não se comunica com palavras, mas com sinais. E durante muito tempo eu estive surdo a esses sinais. Estava tão imerso no meu sofrimento, tão preso aos meus pensamentos repetitivos, que não percebia que a vida estava tentando me mostrar algo. O sinal não vinha como uma resposta clara. Vinha como coincidência, como sensação, como repetição de algo que eu não queria mais ver. Mas só quando eu parei de lutar, só quando o barulho interno cessou, é que eu comecei a notar. A vida estava me falando o tempo todo. No início eram coisas sutis. Um trecho de um livro aberto ao acaso. Uma música tocando no momento exato. Um desconhecido me dizendo uma frase que eu precisava ouvir. E eu comecei a prestar atenção. Comecei a observar. Comecei a notar que tudo parecia estar sendo orquestrado com uma inteligência que ia além da lógica. E não era ilusão. Era sincronicidade. Era como se, ao silenciar o meu ego, eu estivesse afinando meu canal interno com a frequência do campo quântico. E esse campo, agora que eu estava presente, podia se manifestar através das pequenas coisas. Foi nesse estado de atenção que eu tive um sinal muito forte. Estava caminhando, sem rumo, e algo me fez parar. Era um cartaz antigo, desbotado, com uma única frase: "A resposta está dentro de você." Eu olhei aquilo como quem leva um choque, porque parecia que aquela mensagem era só para mim. Não tinha ninguém ao redor. Não havia contexto. Apenas aquela frase ali, no momento certo, no lugar certo. E foi ali que eu percebi: o universo fala com a gente, mas só escuta quem desacelera, quem respira, quem olha com o coração. Esses sinais continuaram aparecendo, e quanto mais eu reconhecia, mais eles surgiam. Era como se o campo ganhasse força a cada confirmação minha. A cada eu vi, eu entendi. Uma nova sincronia acontecia. Um novo alinhamento surgia. E essa dança entre minha atenção e a inteligência do universo começou a me devolver algo essencial: confiança. Não a confiança arrogante de quem acha que controla tudo, mas a confiança serena de quem sabe que está sendo guiado, que não está sozinho, que há uma rede invisível sustentando cada passo, mesmo os mais incertos. Essa nova forma de viver transformou tudo. Não porque os problemas desapareceram, mas porque minha relação com eles mudou. Agora, em vez de resistir, eu observava. Em vez de reclamar, eu perguntava: o que isso está tentando me mostrar? E com essa pergunta, a vida respondia. Às vezes em silêncio, às vezes com encontros inesperados, às vezes com atrasos que pareciam obstáculos, mas depois revelavam oportunidades ocultas. A cada sinal, eu me sentia mais conectado, mais inteiro, mais em paz com o mistério que antes me assustava. E talvez essa seja a chave: sair da mente que exige garantias e entrar no coração que reconhece sinais. Porque os sinais não são lógicos, eles são energéticos, são ecos da nossa vibração. E quanto mais alinhados estamos com o agora, mais clara se torna essa linguagem. Hoje, olho para trás e vejo quantos sinais eu ignorei, mas também celebro o dia em que finalmente entendi.
Porque foi aquele cartaz naquela rua vazia, naquela tarde cinzenta, que acendeu algo em mim. Algo que dizia: você está voltando. E eu voltei. E se você está lendo isso agora, talvez esse seja o seu sinal. Talvez essa frase aqui, nesse vídeo, seja o que você precisava escutar. Talvez não seja coincidência. Talvez nunca tenha sido. O campo quântico fala conosco em cada detalhe, mas só responde quando estamos presentes. E foi quando eu comecei a prestar atenção que eu entendi que nunca estive sozinho, que cada queda tinha propósito, que cada silêncio escondia um sussurro divino. Porque sim, foi naquele instante, no sinal mais inesperado, que tudo começou a mudar. Depois que comecei a perceber os sinais, uma nova sensação tomou conta de mim. Presença. Não aquela presença superficial de estar em um lugar fisicamente, mas uma presença verdadeira, enraizada, viva. Era como se eu tivesse voltado ao meu corpo, como se depois de tanto tempo viajando nos pensamentos, eu estivesse aterrissando no aqui e agora. E o curioso é que o presente não me oferecia garantias. Ele não prometia que tudo se resolveria, mas ele me oferecia algo ainda mais poderoso: clareza. E essa clareza era como um alívio, como uma respiração que finalmente se solta depois de muito ser presa. Eu percebi que durante toda a minha vida, eu fui treinado para viver no futuro ou no passado, para resolver pendências antigas ou me preparar para desastres futuros. E isso me afastava do único lugar onde a cura realmente acontece: o presente. No agora, não há cobrança, não há comparação, não há exigência, só há o que é. E quando eu comecei a me permitir estar nesse estado, mesmo que por alguns segundos, tudo mudou. As cores ficaram mais vivas, os sons mais claros, as emoções menos intensas. Era como se o próprio tempo tivesse desacelerado e eu estivesse ali, inteiro pela primeira vez. Comecei a praticar isso de forma consciente. A cada vez que a mente me puxava para o "e se", eu voltava a atenção para a respiração. A cada vez que surgia um pensamento de culpa ou arrependimento, eu me perguntava: isso está acontecendo agora? E se a resposta fosse não, eu soltava. E se fosse sim, eu acolhia. Essa prática simples transformou minha relação com a dor. Porque a dor que existe no agora é suportável, é real. Já a dor projetada pelo medo ou pela memória, essa é insuportável, porque ela não tem fim. Ela é um looping mental. E a única saída é estar presente. Com o tempo, percebi que minha presença era magnética. Quando eu estava inteiro, as pessoas se aproximavam com mais abertura. As conversas se tornavam mais profundas. Os momentos simples ganhavam um valor que antes eu ignorava. Tomar um café, sentir o vento no rosto, olhar para o céu, tudo isso passou a ter um significado maior. Não porque o mundo mudou, mas porque eu mudei a forma de estar no mundo. E foi ali que entendi uma das maiores verdades da minha vida. O agora é sagrado. E tudo que eu buscava fora já estava disponível aqui. Essa reconexão também afetou minha energia. Eu comecei a dormir melhor, a comer com mais atenção, a perceber os sinais do meu corpo. E mais importante, a escutar minha intuição, aquela voz sutil, mas poderosa, que sempre esteve comigo, mas que eu abafava com barulho, distrações e ansiedade. Quando a presença se instalou, essa voz se fortaleceu, e ela me guiava com leveza, sem gritar, sem impor. Era um sentir que não precisava de provas. E eu segui, mesmo sem saber onde daria, mesmo sem ter certeza de nada, porque agora eu confiava. Talvez essa seja a transição mais profunda: sair da mente que exige controle e entrar no coração que aceita o fluxo. Quando isso acontece, não é que os problemas desaparecem, é que você muda sua postura diante deles. Você para de correr, você para de fingir, você começa a viver, e isso muda tudo, porque a energia que você emana passa a ser de verdade, de presença, de congruência, e o universo responde a isso. Não com mágica, mas com coerência, porque o campo quântico não erra, ele só reflete. E quando você muda sua vibração, o campo inteiro muda com você. E se você sente que tudo está confuso agora,
Talvez o único passo que você precise dar seja este. Respire. Esteja aqui, agora. Olhe ao seu redor. Sinta o seu corpo. Não tente entender tudo. Apenas esteja, porque é neste exato momento, neste espaço silencioso, que a transformação começa. Eu vivi isso. Eu senti isso. E foi ao voltar para o presente, ao voltar para mim, que tudo começou a se reorganizar. Foi ali, naquele instante, que tudo começou a mudar. Quando comecei a praticar presença e silenciar o caos interno, percebi algo surpreendente. Minha realidade externa começou a se reorganizar, não de forma imediata, nem com milagres explosivos, mas com sutilezas que eram impossíveis de ignorar. Situações antes travadas começaram a fluir. Pessoas que me drenavam se afastaram. Oportunidades inesperadas começaram a aparecer. Era como se o mundo ao meu redor estivesse respondendo à minha nova vibração. E foi aí que a ficha caiu. O campo quântico está sempre respondendo. A pergunta é: ao que exatamente ele está respondendo? Antes, eu achava que bastava pensar positivo, repetir frases e manter uma boa intenção. Mas agora eu entendo que o campo não responde àquilo que você finge sentir. Ele responde ao que você vibra com verdade. Pode repetir 1000 vezes que é grato, mas se o seu corpo está em escassez, o campo capta a escassez. Pode dizer que está em paz, mas se seu coração está em guerra, é a guerra que ecoa no campo. E foi essa tomada de consciência que me virou do avesso, porque eu percebi que não dava mais para enganar, nem a mim mesmo, nem a energia que me cerca. O campo responde à coerência. Essa descoberta foi tão poderosa quanto desconcertante, porque ela me obrigou a olhar com honestidade para dentro. Eu precisava parar de repetir afirmações que não sentia, parar de sorrir quando tudo em mim gritava por socorro, parar de tentar parecer curado, quando o que eu mais precisava era me permitir sangrar em silêncio. E foi nesse espaço de verdade, cru, despido, vulnerável, que a mágica começou a acontecer. Não a mágica do espetáculo, mas a mágica da reconexão, do realinhamento, da sincronicidade que vem quando você está, enfim, sendo quem você é. A partir dali, tudo se tornou mais leve. Eu não precisava mais performar espiritualidade. Eu não precisava provar evolução para ninguém. Eu só precisava ser honesto com o que eu estava sentindo. Se era tristeza, eu sentia. Se era raiva, eu acolhia. E ao permitir essas emoções, sem apego, sem julgamento, elas passavam. Elas não me definiam. Elas apenas fluíam. E ao fluir, abriam espaço para algo novo, algo mais profundo, algo mais verdadeiro. E o campo, esse campo maravilhoso começou a se abrir, começou a devolver, começou a espelhar uma nova vibração, a da autenticidade. Eu me dei conta de que não precisava ter todas as respostas, que não era necessário saber o como, que bastava estar inteiro no agora, com tudo o que ele trouxesse. E quanto mais eu fazia isso, mais eu sentia paz. Uma paz que não vinha da certeza de um futuro brilhante, mas da aceitação total do presente. E essa aceitação é, em si, uma vibração muito alta, uma frequência que comunica ao campo: eu confio. E quando você confia, você se alinha. E quando você se alinha, o campo começa a te conduzir, não pela força, mas pela ressonância. Talvez esse seja o ponto que muitos não entendem. Não se trata de criar uma nova realidade à força, mas de se tornar a pessoa que vibra a realidade que deseja. E isso só acontece quando você para de fingir, quando você escolhe a verdade, mesmo que ela seja desconfortável, porque é a verdade vibracional que sustenta a transformação duradoura. O resto é ilusão, é atalho, é distração. E o campo, sendo puro espelho, só pode devolver aquilo que você é. Não o que você diz, não o que você deseja, mas o que você vibra com todo o seu ser. Se hoje você sente que nada está se movendo, talvez a pergunta não seja: o que mais eu posso fazer? Talvez seja: o que dentro de mim ainda está mentindo? Porque foi no dia em que eu parei de me enganar, no dia em que parei de forçar, no dia em que abracei minha verdade com coragem, que o campo respondeu. E respondeu com clareza, com fluidez, com direção.
Foi naquele instante de verdade crua que tudo começou a mudar. Houve um dia em que, mesmo com todos os sinais, mesmo com toda a presença que eu tentava cultivar, eu me senti paralisado. Foi como se todas as certezas tivessem sumido. E naquele momento percebi que ainda havia uma parte de mim tentando controlar tudo. Controlar o tempo, o caminho, os resultados. Mesmo dizendo que confiava no universo, no fundo eu ainda queria garantir o como e o quando. E foi ali, bem ali, que entendi. Para receber o novo, eu precisava me render. Mas não a qualquer coisa. Me render ao desconhecido, ao invisível, ao que ainda não tinha forma. Essa foi a decisão mais difícil da minha vida, porque a mente detesta não saber. Ela quer mapas, garantias, contratos assinados. Ela quer promessas. Mas o coração é diferente. Ele não precisa entender. Ele só precisa sentir. E naquele instante de rendição, eu fechei os olhos, respirei fundo e disse: eu não sei mais o que fazer, mas estou disposto a confiar. E foi como se algo dentro de mim quebrasse, como se uma armadura interna, construída ao longo de anos de controle e medo, tivesse desabado de vez. Pela primeira vez, eu estava nu diante da vida. Nos dias seguintes, algo mudou. Não fora de mim, mas dentro. Um espaço se abriu. Um silêncio novo, limpo, diferente. E foi nesse espaço que comecei a perceber a presença do campo com mais clareza. Já não era mais uma teoria. Era uma sensação. Uma conexão real. Eu sentia como se estivesse sendo carregado por uma corrente invisível que não me dizia para onde ir, mas me mostrava o próximo passo. Só o próximo. Um de cada vez. E isso era assustador, mas também profundamente libertador, porque eu não precisava mais controlar. Eu só precisava seguir. Essa rendição transformou meu relacionamento com o tempo. Antes eu era escravo do relógio. Vivia correndo, projetando, antecipando. Mas ao me render ao desconhecido, eu entrei num novo ritmo. Um ritmo interno. Um compasso mais lento, mais alinhado com a vida real. E curiosamente, quanto mais eu desacelerava por dentro, mais as coisas se aceleravam por fora. Oportunidades surgiam, portas se abriam, ideias chegavam, pessoas certas apareciam. Não por mágica, mas porque eu saí do caminho, porque deixei de atrapalhar o fluxo natural da criação. E aqui está um ponto essencial. Render-se não é desistir, não é se acomodar, não é cruzar os braços, é agir com presença e não com desespero. É mover-se guiado por dentro e não empurrado por fora. Quando eu entendi isso, tudo ficou mais claro. Eu não precisava ter um plano perfeito. Eu só precisava estar disposto. Disposto a ser guiado. Disposto a me surpreender. Disposto a confiar em algo maior do que meu próprio ego. E foi essa disposição, sincera, vulnerável, que me colocou num caminho de verdadeira transformação. Talvez você esteja vivendo esse momento agora. O momento em que tudo parece suspenso, em que nada se encaixa, em que os velhos caminhos não fazem mais sentido e os novos ainda não surgiram. Se for esse o caso, quero te dizer, esse não é o fim, esse é o portal, o limiar, o ponto exato onde, se você se render com o coração aberto, o campo vai te mostrar um novo caminho. Mas ele só aparece depois da entrega, nunca antes, porque é o ato de soltar que cria espaço para um novo nascer. E foi assim comigo. Foi no dia em que soltei tudo, no dia em que parei de resistir, no dia em que abracei o desconhecido como um velho amigo, que a mudança começou. Uma mudança silenciosa, mas irreversível. E talvez, só talvez, esse vídeo, essas palavras, esse momento agora, seja o seu sinal. Porque foi exatamente assim, naquele instante de rendição, que tudo começou a mudar. Eu lembro exatamente do momento em que percebi que não era mais o mesmo. Não houve fogos de artifício. Não teve celebração. Foi algo interno, silencioso, mas inegável. Era como se eu tivesse atravessado uma ponte invisível, um ponto de não retorno. A dor ainda existia, as dúvidas ainda apareciam, mas algo em mim havia se reorganizado. Eu não era mais conduzido pelo medo. Eu não buscava mais aprovação.
Eu não tentava mais controlar o fluxo da vida. Eu apenas sentia. E nesse sentir, havia uma certeza silenciosa. Eu voltei para casa. O curioso é que por fora quase nada tinha mudado. As pessoas ao redor continuavam vivendo suas vidas. Os desafios externos ainda estavam presentes. Mas dentro de mim, algo havia despertado. E foi ali, nesse espaço de percepção expandida, que eu entendi. O que mudou não foi o mundo, fui eu. E por eu ter mudado, o mundo começou a me tratar de forma diferente. Não porque ele mudou de ideia, mas porque eu agora vibrava em outra frequência. Uma frequência que dizia: eu estou aqui, consciente, presente, inteiro. Essa transformação não veio de uma técnica, não foi um milagre externo. Ela foi construída dia após dia, escolha após escolha. Cada vez que eu dizia sim para a minha verdade, cada vez que eu respirava no caos em vez de reagir, cada vez que eu aceitava a dor sem me identificar com ela, cada microdecisão me reconectava com algo maior, com a parte de mim que sempre soube, mas que estava adormecida. E quando essa parte acordou, a vida respondeu, não com promessas, mas com direção, com sinais claros, com encontros que pareciam combinados com o próprio universo. E foi nesse ponto que tudo se encaixou. Eu parei de buscar milagres e comecei a me tornar o milagre. Parei de esperar que algo lá fora me salvasse e comecei a habitar minha própria presença com mais fé, mais calma, mais amor. E aí sim, o campo respondeu com abundância, com sincronicidade, com cura. Não como recompensa, mas como reflexo. Reflexo de quem eu me tornei ao atravessar tudo isso. E se eu pudesse resumir essa jornada em uma frase, seria essa. Foi ali, no meu fundo do poço, que eu encontrei a escada. Hoje, ao olhar para trás, eu não sinto vergonha do que vivi. Eu sinto gratidão. Cada queda, cada desespero, cada lágrima me trouxe até aqui. E aqui, eu posso dizer com todo o coração, a vida não erra. Ela nos quebra, para que a luz possa entrar pelas rachaduras. Ela nos empurra, para que a gente se lembre de voar. E foi nesse empurrão, dolorido, inesperado, que eu finalmente despertei. E acredite, se aconteceu comigo, pode acontecer com você, porque a inteligência que me guiou também te guia agora. Talvez você esteja nesse ponto exato agora, no meio da escuridão, sem forças, sem respostas, mas se estiver, lembre-se, é aí que tudo muda. Porque a mudança real não acontece quando tudo está bem. Ela acontece no caos, no vazio, no silêncio. É ali que a alma fala mais alto. E se você escutar, vai perceber que não está sozinho, que algo maior te conduz, que esse momento, por mais difícil que pareça, é sagrado. Foi ali que tudo mudou. E pode ser agora que tudo mude para você também. Talvez agora você entenda o motivo de eu ter te contado tudo isso. Não foi para falar sobre mim. Foi para te mostrar que, se até no fundo do poço existe um sinal, então você também pode ouvi-lo. Você não está aqui por acaso. Algo dentro de você está pronto. Pronto para soltar o que não serve mais. Pronto para escutar a sua própria verdade. Eu estive no escuro. Eu sei como é. E foi ali, sem saber, sem garantias, que a transformação começou. Acredite, a sua também pode começar agora. Mas para isso, você precisa dizer sim. Sim à sua consciência. Sim ao desconhecido. Sim àquilo que você sente, mesmo que não consiga explicar, porque o campo sempre responde. E talvez ele já esteja respondendo agora. Se isso te tocou, se você sentiu essa conexão, eu te convido a seguir comigo nessa jornada. Se inscreva no canal, ative o sininho e permita que essa nova vibração te acompanhe todos os dias, porque pode ser hoje, pode ser agora, pode ser aqui, que tudo mude para você.